Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, que todos estejam muito bem nesta terça-feira e que também estejam animados, alegres, dispostos para a nossa aula de hoje, que vai ser, bem legal. Hoje nós teremos aulas interdisciplinares de português e história e de matemática. Na nossa aula integrada de português e história, né, nós vamos ainda abordar o mesmo assunto que estudamos na aula anterior de história. Quem lembra o que estudamos na aula anterior? Bom, nós estudamos registros de memória da cultura material e vocês conheceram, né, alguns desses registros, né, que foi feito lá no passado pelos nossos ancestrais. E esses registros ficaram aí como legado, né, para as próximas gerações observar como esses povos viviam naquela época, né? Porque esses registros nos trazem informação de como essas pessoas viviam naquela época. E hoje nós vamos aprofundar nosso estudo sobre registros de memória da cultura material, abordando o quê? Olha só, hábitos e culturas, objetos da cultura material. Eu já disse para vocês, tudo que é cultura material é aquilo que é palpável, no caso, né? Então, você vai estudar hoje o quê? Aquilo, né, que nossos ancestrais, que as pessoas lá na antiguidade, né, registraram, fizeram, né, e ficou aí, né, passando de geração para geração, né? Esse registro, o que inventaram naquela época, o que fizeram naquela época, né, ficou para a próxima geração. E esses inventos, né, esses instrumentos, tudo que fizeram naquela época, né, foram registros de memória, certo? Esses registros de memória ficou aí, como eu disse, passando de geração para geração, e com essas informações, né, com esse registro de memória, nós podemos conhecer, né, como esses povos viviam naquela época, certo? Então, nós podemos conhecer um pouco desses povos, né, da antiguidade, como eles viviam, observando o quê? Os registros de memória da cultura material, como você observa. Aqui, olha as construções arquitetônicas, as casas naquela época, como que eram feitas, tá? É bem diferente da atualidade, não é? Se nós formos observar, né, era bem rudimentar as casas no passado, não é? As casas dos nossos ancestrais, certo? Então, se você observar a casa da atualidade, né, são casas modernas, né? O homem foi aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Se você observar também, temos o quê? Olha só os utensílios, esses utensílios do lar, né? Também é o quê? Registro de memória, né? É, da cultura material, certo? Esses utensílios ficou aí para nós observar como essas pessoas viviam, né? Como que eles usavam esses instrumentos na cozinha, né? Alguns instrumentos também de locomoção, certo? Se você observar, lá no passado, o primeiro veículo, né, como que é, você vai observar, né, que são o que? Registros de memória, né? Tudo que inventaram e criaram, né, no passado, né, ficou aí para as futuras gerações. E com esse registro, nós vamos observar como eles viviam, certo? Vai dar informações para nós como esses povos viviam, certo? No caso aí, os instrumentos de locomoção, né? Isso tudo nos mostra o quê? Como eles moviam de um lugar para o outro, né? Será que ainda usamos algum instrumento, né, de locomoção que as pessoas lá na antiguidade usavam? Sim, nós temos o quê? O cavalo, né, que é um instrumento, né, que uma forma de locomoção, né, não diria um instrumento, uma forma de locomoção, né? Que aqueles povos usavam, nós também usamos hoje ainda usa hoje, na atualidade, a carroça, quem lembra da carroça, o carro de boi, tudo isso aí é o quê? Registro de memória, né? Então, registro de memória de quem? Das pessoas lá do passado, quem inventou, quem construiu, não é? E esse registro ficou passando de geração para geração, certo? Isso nos traz informação de como essas pessoas viviam, como a vida deles era naquela época, né? Então, vamos olhar aqui. Hoje nós vamos focar nosso estudo hoje no que, professor? Olha só.
nos povos fenícios, como esses povos viviam naquela época, certo? Aonde eles moravam, certo? Então, eu vou comentar com vocês sobre esses povos fenícios, né? Os povos fenícios, né, é um povo que morava, né, naquela época, moravam, habitavam o litoral do mar Mediterrâneo, certo? Eles habitavam esse litoral, que hoje, na atualidade, é um país chamado Líbano, certo? Os povos fenícios, olha só, são povos semitas. Os semitas, né? A maioria dos povos do Oriente Médio tem origem semita, certo? Descendente de quem, professor? Descendente do filho de Noé, chamado Sem. Então, esses povos são chamados povos semitas do Oriente Médio, tá? Então, os fenícios também eram povos semitas. A maioria desses povos do Oriente Médio, né, são árabes, não é? São povos árabes, certo? E os árabes, dentro desses povos árabes, nós temos o quê? Os sírios, os assírios, os libaneses, os turcos, e vai, né, tem vários povos, né? Então, hoje nós vamos estudar esses povos fenícios. Esses povos fenícios deixou aí algum legado, né, para as futuras gerações observar como eles viviam naquela época, certo? Olha só, se você observar, esses povos fenícios viviam especificamente do comércio, das navegações, certo? Eles habitavam o litoral do mar Mediterrâneo e com isso eles viviam do quê? Olha só, do comércio e das navegações, certo? Então, eles foram especialistas na construção de uma embarcação chamada galê. Quem já ouviu falar da embarcação galê? Foram criados pelos fenícios, que vocês vão ver logo acima, que eu vou levantar aqui para vocês verem, tá? Essas embarcações, se você observar aqui, olha aí, tá? Essas embarcações aqui é um legado, né? Aqui nós temos uma réplica da embarcação, lá do passado, pelos povos fenícios. Os povos fenícios deixou essa marca aqui, ó. Olha só, registrada, não é? Particular desses povos. Era uma tecnologia deles, não é? Daquela época, não é? E isso aqui, só de observar, nós vamos conhecer um pouco da vida desses povos. Eles viviam especificamente do comércio no mar Mediterrâneo, certo? E o mar Mediterrâneo, né, liga, olha só, ao Mar Vermelho, e o Mar Vermelho liga o quê? Aos oceanos, não é? Então, galera, nós observa aqui que essa aqui é o que? Esse tipo aqui, se você observar essa réplica aqui, né? Se não tivesse ficado, veja bem, se não tivesse ficado nenhuma embarcação para a história aí, para as futuras gerações conhecer, como nós iríamos fazer uma réplica dessas embarcações dos povos galés? Pois é, olha aí. Então, ficou o quê? Uma embarcação, né? Ficou registrado aí, né, essa embarcação. Como? Por isso nós conseguimos fazer uma réplica, perfeita, como aqueles povos, dos barcos, né, desses barcos galês, das embarcações, né, desses povos fenícios. E eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, fazendo comércio, certo? Então, eles usavam o quê? Olha aí, naquela época, usavam também a vela e os remos, não é? E os remos. Esses povos viviam no mar, não é? E moravam, tinha a localidade deles, que era no litoral, né, do mar Mediterrâneo, mas eles viviam de navegações, certo? Comercializando. Então, se você observar, como eu disse, né, tem os remos, se caso o vento acabasse, né, eles poderiam, olha só, usar os remos, né, e continuar navegando. Bom, se você observar, essa embarcação dos povos galés foi há 2.700 anos atrás. Se nós formos observar, há 680 anos antes de Cristo, certo? Há 680 anos antes de Cristo, né? Esses povos fenícios
já navegavam o mar Mediterrâneo, certo? Fazendo comércio. Então, nós podemos conhecer um pouco desse povo fenício, observando as suas navegações. Se viviam no mar, né, era um povo que também viviam da pesca, né? E se você observar, existem alguns instrumentos de pesca que nós também usamos ainda, né, que é um legado desses povos. Por exemplo, a rede. A rede de pesca é um legado deixado por esses povos, né, naquela época, né? Quem inventou a rede, né, deixou esse legado para futuras gerações. E até hoje, né, nós usamos isso aí. Olha só, o anzol, o arpão, tudo isso aí existiam na época, né? Foram deixados por esses povos, né? Nossos ancestrais, como o quê? Como legado, né? E através do que eles deixaram, nós poderemos ter informações de como viviam, certo? Então, esses povos, né, viviam das navegações. Mas se você olhar para o outro lado aqui, certo? Era uma vida, tudo naquela época, eram praticamente feito do quê? Madeiras, né? Eles faziam as embarcações galês da madeira chamada cedro. Quem já ouviu falar do cedro? No Brasil também temos o cedro, só que a madeira é um pouco diferente. E essa madeira que eles arrumavam para a construção das embarcações, certo? Era bem numa serra, numa montanha, né? Eles iam lá, né, derrubavam essas madeiras, né, e traziam para o litoral. E lá faziam as suas grandes embarcações chamadas galês, com a madeira cedro, certo? Naquela época, usava-se muito a madeira, era para fazer objetos, né, do lar. Objetos, em geral, era fabricado de madeiras, mas na atualidade isso mudou e muito, não mudou? Hoje, na atualidade, se você for numa casa de alguém aí, nem as portas mais não é de madeira, as portas são de ferro, não é? A mesa de, de granito ou de mármore, as cadeiras já não são mais de madeira, né? São de ferro, né? De aço. Hoje, a maioria dos objetos são feitos de quê? De aço e plástico, certo? Então, mudou-se muito, né, daquela época para a atualidade, né? Hoje, a maioria dos objetos, como eu já disse, é feito de metal ou plástico, não é, galera? Então é isso aí, galera. Eu quero que vocês observem que eu posso também citar olha só, alguns objetos, né, que tem aí, lá da antiguidade, mas nós temos hoje na atualidade, não é? Olha só, lá no passado, tinha um machado, não tinha? Não é? Então, hoje nós usamos ainda o machado, a enxada, alguns instrumentos. E o livro? Se você observar, o livro foi criado, o primeiro livro foi feito de placas de argila, lá na Mesopotâmia, certo? Pelos sumérios, há 3.200 anos atrás. O primeiro livro, certo? Foi feito em argila, certo? Hoje nós usamos o quê? O papel. Observa tanto que o homem foi evoluindo, né? E aperfeiçoando cada vez mais. Antes o livro era feito do quê? Um amontoado de placas, né? De argila. Agora não, são páginas, né? E o homem vai aperfeiçoando, certo? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que tiver na aula hoje, interdisciplinar de português e história, tá? Ligue para o professor, pergunte, mas não faça de qualquer jeito, tá? Pergunte, tire sua dúvida, que o professor vai te orientar, tá? Como fazer. Então, boa aula para vocês.